amor. E nos faça cumprir, Senhor, com fervor o nosso ministério. Eu peço, Pai, que o Senhor tire do nosso coração e das nossas vidas todo empecilho que Satanás tem tentado colocar, Senhor, que nos impede de progredir na fé. Nos ajude, Senhor, a abandonar as coisas que nos afastam de Ti. Senhor Jesus, como é urgente o chamado ao evangelismo, Senhor. Eu peço que o Teu Espírito Santo nos avive para essa missão de pregar o Evangelho a toda criatura, Senhor. Mesmo sabendo, Senhor, que a maioria dos solos onde a boa semente será lançada não dará o bom fruto. Mas o Senhor nos deu uma ordem: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Obrigado, Senhor, pelos momentos onde o Senhor nos concede a graça de pregarmos o Evangelho. Obrigado, Senhor, pelo dia de sábado, onde nós podemos falar do Teu Santo Evangelho a pessoas que precisavam ouvir, Senhor. Ao passo que nós chegamos em alguns lugares e sequer somos recebidos. Nos ajuda, Senhor, a viver a vida de Cristo em nós. Abre o nosso coração para ouvir a palavra de Deus, Senhor, e nos conecta com o céu nessa noite, na certeza de que todas as coisas estão cooperando para o nosso bem, por mais que não pareça, Senhor. Por mais que as circunstâncias pareçam desfavoráveis, o Teu amor tem se mostrado justamente nessas dificuldades que o Senhor envia para que nos aproximemos de Ti. Que o Teu Espírito Santo, Pai, nos guie nessa noite e cative a nossa mente a Tua santa palavra. Que o Teu Espírito Santo vivifique nos nossos corações a Tua palavra e nos traga, Senhor, para mais perto de Ti, que é o lugar onde nunca devemos sair. Pai nosso que estás nos céus, Pai, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Não nos deixeis, Pai Santo, cair em tentação, mas livrai-nos, Pai, de todo o mal. Amém. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Hoje nós vamos continuar nosso estudo em Apocalipse, de onde nós paramos na semana passada. Vamos iniciar o capítulo 19 do livro do Apocalipse. E hoje, ao chegar aqui, o irmão Calmon me deu uma notícia tão triste, que aquele senhor que nós até brincamos, que ele disse da janela que estava dormindo, faleceu. E cada vez mais nós temos que nos atentar para a seriedade do que nós fazemos aqui e para a seriedade da pregação do Evangelho. Com certeza, aquele senhor agora está sentindo falta da nossa visita, porque nós não estávamos no nosso nome, nós estávamos no nome do Senhor dos Exércitos. E com certeza ele está bastante, não vou dizer arrependido, porque o arrependimento é um dom de Deus, é uma virtude do Espírito Santo, mas com certeza aquele senhor está com bastante remorso de ter recusado a nossa visita, pois mal ele sabia que ele teria ali a última oportunidade de se arrepender e crer em Jesus Cristo. E isso é algo que me deixa triste, irmãos,
porque o inferno é real. E só há uma mensagem de salvação, o Evangelho de Jesus Cristo. E que Deus nos ajude a sermos diligentes na nossa missão de pregar o Evangelho a toda criatura, porque o profeta Isaías nos ensina, no capítulo 55, versículo 11, que a palavra de Deus jamais volta vazia. Ela sempre cumpre o propósito para o qual ela foi designada. Então, sempre que você tiver oportunidade, pregue o Evangelho. Sempre que você tiver oportunidade, fale de Cristo. Fale da necessidade que o homem tem de se arrepender, de crer em Jesus Cristo e de dar frutos dignos de arrependimento. Porque sem arrependimento não há remissão de pecados. Capítulo 19, verso 1. Nós vamos falar hoje sobre a alegria no céu, na celebração do casamento de Cristo com o seu povo e a grande alegria pela vitória de Cristo. Apocalipse 19, verso 1. Nós vamos fazer a leitura primeiro do versículo 1 até o versículo 10. Depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram, verso 3, Aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que se acha sentado no trono, dizendo, Amém, Aleluia. Saiu uma voz do trono, exclamando, Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi, verso 6, como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo, Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemo-nos, e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Verso 9, Apocalipse 19, verso 9. Então me falou o anjo, escreve, Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, hoje nós vamos ver o que está acontecendo no céu no momento em que o juízo de Deus é anunciado na terra. O que está acontecendo no céu no momento em que Jesus irá voltar. O que irá acontecer no céu quando a grande Babilônia, que representa esse mundo em que vivemos, for julgada e destruída por Deus. É assim que começa o versículo 1, Apocalipse 19, 1. Depois destas coisas, depois da destruição da grande meretriz, que é um símbolo da falsa religião, depois da destruição da grande Babilônia, que é o símbolo do sistema mundano, o sistema econômico, político que rege esse mundo, depois de João contemplar a destruição do mundo, ele ouve as vozes que estão no céu, ele ouve uma voz que está no céu. Após contemplar o mundo sendo destruído, ele ouve o que está acontecendo no céu.
E eu queria perguntar uma coisa aos irmãos a partir dessa declaração. Será que eu e você estamos ouvindo a voz do céu? Será que eu e você estamos sendo guiados pelo céu? Pois o próprio Senhor Jesus nos ensina no Pai Nosso, na oração modelo: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Um cristão é um homem do céu, é uma mulher do céu, peregrinando temporariamente nessa terra. Como já dizia um pastor do passado, antes de Deus mandar o cristão para o céu, Ele manda o seu coração para lá. Então, João aqui, ele está conectado com o céu. E é dessa forma que eu e você devemos viver, o tempo todo conectados com a realidade do reino de Deus, com a realidade de que existe um reino nos céus, e que dentro desse reino nos céus os valores são completamente invertidos. O Senhor Jesus ensina no Sermão do Monte quem são os abençoados de acordo com os padrões desse reino. E é totalmente o contrário dos abençoados segundo os padrões desse mundo. Ele diz que bem-aventurados são os pobres em espírito. Ele diz que abençoado por Deus e verdadeiramente feliz é aquele que se enxerga como não tendo nada, mas como aquele que possui tudo em Cristo. Ele é aquele que depende de Cristo para tudo, pois Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Esse é o homem verdadeiramente abençoado e feliz. Ele é pobre em seu espírito. Ele sabe da sua dependência de Deus para tudo, porque ele sabe o quanto ele é um pecador. No reino dos céus, os abençoados são aqueles que choram. São aqueles que estão lutando contra o pecado. São aqueles que estão pranteando pela realidade do pecado que ainda reside no seu coração. São aqueles que estão chorando pela realidade do mundo em que vivemos. Um mundo cheio de injustiça e perversidade. No reino dos céus, felizes são os mansos. Aqueles que não se impõem, mas aqueles que se submetem humildemente à vontade de Deus e recebem a terra por herança, na certeza de que Deus nos concede todas as coisas. Então nós vemos que João aqui, ele ouve o que está acontecendo no céu. E será que eu e você estamos, nesse exato momento, cientes do que está acontecendo no céu, agora mesmo? Se você é um cristão verdadeiro, tem uma certeza, que está lá em Hebreus 7:25, que está acontecendo no céu. Jesus está orando por você. Jesus está intercedendo por você. A Bíblia diz em Hebreus 7:25 que ele vive a interceder pelos santos. Mas a grande questão é, será que o céu está feliz conosco? Ou o céu está triste? Será que nós temos sido guiados pelo reino dos céus? Essa deve ser a nossa pergunta. Pois se o reino dos céus não existe para nós, se o reino dos céus não é uma realidade em nossas vidas, se nós não estamos preocupados e ocupados com o que Deus está pensando das nossas vidas, é uma evidência de que nós ainda não nascemos de novo. Porque qual é a primeira evidência do novo nascimento? Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, ou o reino dos céus. Então aqui João ouve no céu uma como grande voz de numerosa multidão. O que é que nós vemos aqui? Mais uma vez, eu queria perguntar, será que eu e você temos sido guiados pelos direcionamentos do céu? John Bunyan,
disse: eu posso fazer muitas coisas depois de orar, mas nada antes de ter orado. Porque qualquer decisão que não é fruto de oração pode trazer grandes tragédias nas nossas vidas. A Bíblia diz que há caminhos que aos olhos do homem parecem ser bons. Eu gosto da King James, que diz assim: parecem ser as melhores opções de vida, mas no final são caminhos de morte. Quem é que vai nos dizer isso? O céu. Quando nós entramos em conexão com o céu. E aqui ele diz: ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo. Porque ele vê uma numerosa multidão, como está escrito em Hebreus 12:1, ele vê uma grande nuvem de testemunhas. João deixa isso escrito aqui para nos mostrar que existem milhares de irmãos nossos que já estão nos céus. É o que o escritor aos Hebreus inicia no capítulo 12, ele diz: portanto, visto que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Que testemunhas são essas? Os cristãos que viveram antes de nós. Abel, Enoque, Noé, Moisés. Ele vê uma numerosa multidão. Apocalipse sempre nos mostra isso, irmãos, que existem milhares de remidos no céu. Sabemos que a quantidade de salvos, comparado à luz da Bíblia, com a quantidade de perdidos, é muito menor. Mas mesmo assim, quando os salvos estão reunidos no céu, a Bíblia fala de milhares, uma grande multidão. Como grande voz de numerosa multidão, versículo 1 ainda, dizendo: aleluia. Então, quantas pessoas vêm para a igreja, dão aleluia e não sabem o significado disso? A palavra aleluia significa louvor a quem lhe é de direito. Quando esses remidos no céu gritam aleluia, eles estão bradando: o louvor pertence a Deus. Nós estamos aqui para adorar a Deus. A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Então, essa numerosa multidão, a primeira coisa que essa multidão exclama, essa multidão está em júbilo pela destruição do mal na terra, pela destruição desse mundo, porque os cristãos, eles têm fome e sede de justiça, eles têm fome e sede do que é correto, e eles fazem uma exaltação a Deus. Eles dizem: a salvação, Jonas 2,9 diz que a salvação pertence ao Senhor. A glória, ou seja, todo o louvor, todo o elogio, toda a honra pertence a Deus. A Bíblia diz, Isaías 48:10, que Deus não divide a sua glória com ninguém. E o poder são do nosso Deus. O poder de agir soberanamente sobre a sua criação está nas mãos de Deus. Por isso que Isaías disse: operando Deus, quem impedirá? Agora vamos ler o versículo 2. Apocalipse 19, versículo 2. Porquanto verdadeiros e justos são os teus juízos. Aqui nós vemos que a condenação de Deus para esse mundo caído, a condenação eterna de Deus para esse mundo, é verdadeira e é justa. É justo que o ímpio seja condenado. É justo que o mundo seja destruído. Deus jamais age com injustiça. A Bíblia diz que Deus é justo. Deus é amor, mas Deus também é justiça. E a justiça de Deus, ela jamais falha. O trono de Deus é cheio de justiça. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos. É isso que nós temos que entender.
que é justo Deus nos condenar. Por isso que o Evangelho é uma maravilhosa notícia. É uma boa notícia de salvação. Porque sendo justo Deus nos condenar, porque Ele é santo, 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 e nós somos pecadores, Ele condenou o seu Filho no nosso lugar. E providenciou um caminho de reconciliação, aonde Ele não deixa de ser justo, e ao mesmo tempo justifica na cruz os injustos. É essa a grande glória e graça do Evangelho. Deus, um Deus justo e santo, perdoando pecadores injustos pelo sangue do seu Filho na cruz. Por isso que ele diz aqui, porque verdadeiros e justos são os seus juízos. Por isso que o Evangelho é essa maravilhosa notícia, porque Deus é justo. Mas Ele é justificador, Ele justifica aquele que tem fé em Jesus Cristo. De tal maneira que o homem que cometeu os piores pecados, ao olhar para Cristo e se arrepender, ele tem todos esses pecados perdoados no momento em que o seu coração é quebrantado pelo olhar de Jesus. Há uma promessa da Bíblia maravilhosa, que só não é apreciada por conta da dureza do coração do homem. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia de Deus. O pastor deu o exemplo aqui domingo da criança que tinha ocultado a sua falta, ocultado a morte de uma galinha para sua avó. E quando essa criança confessa, sua avó fala, mas eu já sabia. A mesma coisa, Deus já sabe que nós pecamos. O que Ele quer ouvir de mim e de você é um reconhecimento do pecado e um arrependimento sincero. É por isso que Ele veio até Adão no Éden e disse, Adão, onde você está? Você acha que Deus não sabia que Adão tinha pecado? Ele sabia. Mas Ele queria ouvir da boca de Adão a confissão e o arrependimento. O que é que está escrito em 1 João? Se dissermos que não temos pecados, nós somos mentirosos e a verdade de Deus não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos purificar, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica, nos lava de todo o pecado. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Mas o que encobre as suas transgressões, jamais prosperará. É isso que Apocalipse mostra aqui. Porquanto, isso daqui é um cântico no céu. Verdadeiros e justos são os seus juízos. O juízo de Deus, irmão, ele é justo. O juízo de Deus é justo. Aquilo que os homens fazem em oculto, Deus irá declarar publicamente. Por isso que não vale a pena se esconder de Deus. A decisão mais sábia é confessar e deixar as nossas faltas. Porque a festa no céu quando um pecador se arrepende. Então nós vemos aqui, por que está tendo, irmãos, essa grande festa no céu? Porque o céu é um lugar onde o atributo mais forte de Deus é mais exaltado e adorado, a sua santidade. Por isso que quando aqueles que são injustos, quando a injustiça é punida, o céu se alegra. Porque nada contaminado pode entrar na cidade santa. Continuação do verso 2. Pois julgou a grande meretriz. Quem é a grande meretriz? A falsa religião, que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Então aqui nós vemos
o porquê do motivo da falsa religião. O primeiro, corrompeu a terra. A falsa religião corrompe a terra a uma falsa adoração a Deus. Afasta os homens da pureza de Cristo, de um relacionamento correto com Deus por meio de Cristo. E segundo, porque a falsa religião matou os servos de Deus. O maior ódio contra a verdade e os seus mensageiros vem dos falsos religiosos. Quem matou Jesus foram pessoas religiosas. O maior ódio contra Cristo vem da falsa religião. Por isso, em João 8,44, Jesus disse dos fariseus que eles eram filhos do diabo. E eles eram religiosos. Mas por que Jesus disse isso? Porque eles não se firmavam na verdade e eles eram homicidas. Caim era o quê? Religioso. E o que Caim fez com Abel? Matou Abel. Na saída de um culto. Ambos vieram adorar a Deus. Ambos vieram prestar um serviço a Deus. Mas Deus rejeitou Caim e a sua oferta. E Deus aceitou Abel e a sua oferta. Assim que terminou o culto, o que aconteceu com Caim? Ele se encheu de fúria contra Abel, chamou dissimuladamente ele para passear no campo e inesperadamente ele o matou. Foi assim também que fizeram com Jesus. Pegaram ele no Getsêmani, dissimuladamente o levaram, o prenderam para uma reunião ilícita no pátio, na casa do sumo sacerdote, e de forma covarde e dissimulada o condenaram à cruz. Fizeram sobre ele falsas acusações que o levaram à cruz. Então aqui nós vemos o motivo da condenação da falsa religião. A falsa religião, o falso evangelho, ele corrompe a terra, ele profana o nome de Deus, ele blasfema o nome de Deus, ele prostitui a palavra de Deus, ele vende aquilo que é sagrado, ele faz comércio com aquilo que não se comercializa. Por isso que Jesus Cristo disse, é necessário que hajam escândalos, mas ai do homem por meio do qual os escândalos vêm. Melhor lhe fora não haver nascido, do que fazer tropeçar um dos meus pequeninos. Então aqui nós vemos o juízo de Deus sobre a falsa religião. Como o céu irá se alegrar quando Deus julgar a falsa religião, que é comparada aqui a uma grande meretriz. Por quê? Porque a falsa religião é sedutora. A falsa religião fala o que você quer ouvir, enquanto a verdadeira religião fala o que você às vezes não quer ouvir, mas precisa ouvir. Olha no que constitui a falsa religião. 1 João 4,5. Os falsos profetas, eles são do mundo, eles falam o que o mundo quer ouvir e o mundo os ouve. Já a verdadeira religião não. A verdadeira religião procede daqueles que foram nascidos de Deus. E eles falam as palavras de Deus. E aqueles que são de Deus os ouvem. Mas nunca é fácil ter um encontro com Jesus. Não foi fácil para Nicodemos ouvir o que ele ouviu. Jesus disse a Nicodemos, Nicodemos, você precisa recomeçar tudo do zero. Você é uma casa que está condenada, precisa ser demolida para ser reconstruída. Como disse Jeremias lá no capítulo 18. Quando Jeremias foi na casa do oleiro e ele viu um oleiro fazendo um vaso de barro e aquele vaso não ficou do seu agrado, então ele quebra aquele vaso e com o mesmo barro ele faz um vaso novo. É isso que Nicodemos ouve de Jesus.
Nicodemos, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer da água e do Espírito. Se você continuar assim, você não vai entrar no reino dos céus. Imagine como ficou a mente de Nicodemos depois de ter aquele encontro com Jesus. Não foi fácil. Jesus reprovou toda a religiosidade dele e disse que ele precisava abandonar tudo e olhar para ele que morreria na cruz para salvá-lo. Por isso, o encontro com Jesus, quando nós ouvimos verdadeiramente a palavra de Jesus, normalmente nós ouvimos o que nós não queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir. Imagine um homem que passou 38 anos no tanque de Betesda, esperando que um anjo movesse as águas e alguém o levasse ao tanque para ele se banhar e ser curado. E Jesus vai ao encontro dele, pergunta para ele: você quer ser curado? Jesus cura ele, ele se levanta, ele anda, e depois Jesus se encontra com ele no templo e diz: olhe, você já está são, mas vá e não peques mais, para que não te sucedas algo ainda pior. O que é pior do que passar 38 anos sofrendo à margem de um tanque? Passar toda a eternidade no inferno. Por isso que nós vemos aqui que a falsa religião é comparada a uma grande meretriz, porque a falsa religião quer estimular as concupiscências da nossa carne, enquanto Jesus Cristo quer mortificar as concupiscências da nossa carne. Qual é o convite de Cristo? É um convite que nós devemos ouvir todos os dias. É um convite que nós devemos ouvir todos os dias, perdão. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Todos os dias, de manhã cedo, eu preciso repetir isso para mim umas 20 vezes. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Por que nós precisamos repetir isso para nós mesmos? Porque essas são as exigências para seguirmos a Cristo. Olhar para a gente e dizer: você é o meu principal inimigo. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Esse é o chamado de Cristo. Enquanto que a falsa religião te convida a ter uma ótima vida, a ter uma vida de deleites aqui nessa terra. Não. Satisfaça-se a si mesmo. Conquiste tudo que você puder conquistar e siga os seus sonhos. O que é mais agradável de se ouvir? A voz de Cristo ou a voz do falso mestre? A voz do falso mestre. Porém, embora a voz da falsa religião seja sedutora, ela corrompe. Ela leva o homem a um falso relacionamento com Deus. A pior de todas as sensações de um homem para com Deus, que é a sensação da falsa paz. Você pensar que está salvo, quando na verdade não está. É esse o grande desespero de milhares no Sermão do Monte, que vão dizer: Senhor, Senhor, em Teu nome nós profetizamos, expulsamos demônios, fizemos milagres, e Jesus vai dizer explicitamente: apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci, vocês que viveram na prática da iniquidade. Por isso que é muito melhor ouvir a verdade aqui na terra, onde há oportunidade para arrependimento, do que ouvir a verdade depois da morte, onde segue-se o juízo. Verso 3. Segunda vez disseram:
os remidos no céu. Aleluia! Ou seja, aqueles que estão no céu estão rendendo louvores a Deus. Eles estão no céu e tudo no céu gira em torno de Cristo. Toda a glória no céu pertence a Cristo. E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. O que nós vemos aqui? A condenação dos ímpios, a condenação do mundo é eterna. O céu aqui está louvando pela fumaça que sobe pelos séculos dos séculos, pela condenação eterna daqueles que não são lavados no sangue de Jesus. Isso é algo que ressoa nos nossos ouvidos até como aparentemente falta de amor. Mas a grande questão é que nós não sabemos o que é amor. Porque a definição de amor é o próprio Deus. E Deus é santo, santo, santo. Nós vemos aqui os remidos louvando a Deus por conta da eternidade da condenação do mundo. O inferno, irmãos, é algo que glorifica a Deus. O inferno é algo que engrandece o nome de Deus. Porque o inferno é uma proteção aos remidos de Deus. O inferno existe porque ele é necessário para que não haja mais corrupção no céu. Por isso que aqui o céu se prostra e adora a Deus por conta da fumaça que sobe pelos séculos dos séculos. O inferno, ele existe. Por isso que algumas passagens, quando a Bíblia fala de evangelismo, a Bíblia fala de fogo. Em Judas, Judas diz assim: olhe, salvem, tenham paciência com aqueles que estão em dúvida. Arrebatai-os do fogo. Aqueles que estão em dúvida, aqueles que estão com desejo de conhecer a Cristo, tenham todo o cuidado, carinho, atenção. Tirem todas as dúvidas, porque a palavra de Deus tem o poder de tirar essa pessoa, arrebatar essa pessoa do fogo. Por isso que todo cristão tem um pouco de bombeiro. Porque ele tem a missão de, na companhia de Cristo, saquear o inferno com a pregação do Evangelho. Porque a maioria das pessoas está indo para lá. Está indo para o inferno. Verso 4. Aqueles que estão ao redor do trono se deleitam no juízo de Deus. Olha que coisa, todo o céu aqui está se deleitando no juízo de Deus. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes, aqueles que estão ao redor do trono, prostraram-se e adoraram a Deus que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. Ou seja, o céu está em festa porque o mundo está sendo condenado. O mundo está sendo julgado. Verso 5. Por isso que todo cristão, ele ama o que Deus ama e ele odeia o que Deus odeia. Por isso que é impossível um cristão se sentir confortável nesse mundo. Pois aquele que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Verso 5. Saiu uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. E essa voz do trono exclama e diz: engrandeçam o nome de Deus, louvem a Deus, se alegrem na presença de Deus. Vocês que temem o nome de Deus, os pequenos e os grandes, todos vocês. Então ouvi, verso 6, uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões.
dizendo, uma voz muito forte, exaltando o reinado de Deus sobre a criação. Como Jesus Cristo, Ele não é só o Salvador, mas Ele é o Senhor. Ele está reinando sobre toda a terra. Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Será que nós estamos debaixo do reinado de Cristo? Porque Jesus Cristo, Ele só é Salvador daqueles de quem Ele é Senhor. Jesus Cristo só é Salvador de quem Ele é o Senhor. Aqueles que não têm Cristo como Senhor, não terão como Salvador. Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Olha que coisa. Verso 7. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Aqui João vê os remidos no céu se alegrando, se exultando na presença de Deus, dando glória a Deus, porque chegou a hora do grande casamento entre Cristo e a igreja, do grande encontro entre Jesus Cristo e o seu povo, aonde aqueles que o serviram aqui na terra contemplarão face a face o seu Senhor e Salvador nos céus. Porque são chegadas as bodas do Cordeiro, é chegado o casamento de Cristo e a igreja. Agora olha o que diz o verso 7, cuja esposa a si mesma já se ataviou. É dever da igreja se ataviar para o encontro com o noivo. É dever meu e seu nos prepararmos para o nosso encontro com Cristo. A Bíblia diz em Amós 4,12, prepara-te, ó Israel, para se encontrar com teu Deus, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Será que nós estamos preparados para o nosso encontro com Cristo? Será que nós pensamos na volta de Cristo? Como nós falamos no início, esse senhor lá de Cosme de Faria, se nós formos na casa dele, Jesus já voltou para ele. Será que ele estava preparado para se encontrar com Jesus? A maioria das pessoas nem pensam nesse momento. Por isso que Jesus, quando compara o pensamento da maioria das pessoas, ele chama esse homem de louco. Jesus disse que havia um homem que tinha um grande celeiro, mas ele recebeu uma colheita tão grande que não cabia no seu celeiro, e ele disse, destruirei esse depósito, e eu vou construir novos depósitos para caber essa grande colheita. E a Bíblia diz que esse homem, ele conquista tudo que ele planejou. Ele diz, agora eu direi a mim mesmo, come, bebe, regala-te, porque você tem muitos bens para si. Agora eu posso me deleitar. E Jesus disse que quando esse homem conquista tudo que ele planejou, Deus fala com ele e diz, louco, essa noite eu pedirei a sua alma. E o que você preparou vai ficar para quê? O que é que Jesus quis mostrar com isso, irmãos? Que os homens vivem como se eles não precisassem se encontrar com Deus. Como se eles não precisassem se encontrar com Cristo. E eles vivem em busca de algo que eles não vão poder levar na morte, o dinheiro. Por isso que Jesus chama essa vida de uma vida louca. Ele diz, isso é loucura. Porque o homem nasce nu e ele morre nu. Ele não pode levar nada de tudo aquilo que ele granjeou nessa terra.
Por isso que ele diz aqui, cuja esposa a si mesma já se ataviou. É papel da igreja estar ataviada para a volta de Cristo. Por isso que Jesus conta uma parábola em Mateus 25, que é conhecida como a parábola das 10 virgens. 10 virgens que estão se preparando para o seu casamento. E ele diz que 5 virgens eram nécias e 5 virgens eram prudentes. E ele diz que as virgens prudentes, elas tinham as suas lâmpadas acesas e elas tinham azeite guardado na reserva. E as virgens nécias não tinham o azeite. E Jesus disse que ambas adormeceram, ambas dormiram. E no momento em que elas não esperavam, na parábola diz, às meia-noite, chegou o noivo. E quando o noivo chegou, elas acordaram porque o noivo chegou inesperadamente. E as virgens nécias foram correndo até as virgens prudentes, porque as virgens prudentes estavam entrando para as núpcias com o noivo. E elas pediram, dai-nos do vosso azeite, dai-nos do vosso azeite. E as virgens prudentes disseram, não podemos dar, porque se eu te der do meu azeite, vai faltar para mim e para você. E a Bíblia diz que o noivo fechou a porta, e as virgens nécias ficaram do lado de fora, batendo na porta, e não entraram. Jesus está falando daqueles que estão dentro da igreja. Mas existem aqueles que ouvem e praticam. Essa é a pessoa prudente, a virgem prudente, que está se guardando para o seu noivo, que está se preparando para o dia do seu casamento. Existem aqueles que ouvem e não praticam. Essas são as virgens nécias, que estão despreparadas para o momento do encontro com o noivo, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo. Verso 8. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo. Que roupa é essa? Essa é a roupa mais pomposa que alguém pode vestir nessa terra à luz da Bíblia. É com essa roupa que Jesus descreve, que Lucas narra, como se vestia o rico da parábola do rico e do Lázaro. Ele se vestia com púrpura e linho finíssimo. O que Jesus está mostrando aqui é, ele está fazendo uma comparação. A roupa mais fina que um poderoso possa se vestir nessa terra não se compara com a roupa que Cristo tem para aqueles que o servem, com as vestes nupciais que Cristo tem para o seu povo, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Que roupa é essa? É a justiça de Cristo. Queria convidar os irmãos a abrirem 2 Coríntios 5, 21. 2 Coríntios 5, 21. É essa roupa que Jesus está falando. 2 Coríntios 5, 21. Acho que nós lemos ontem essa passagem. É essa roupa que Jesus está falando, esse linho finíssimo, resplandecente e puro. É a roupa que Deus veste o pecador no momento que ele é justificado por Cristo. Eu vou ler o verso 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos, pedimos, suplicamos,
que vos reconcilieis com Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que os cristãos, eles representam Cristo na terra, e a mensagem que eles trazem é essa mensagem. Nós suplicamos, arrependam-se, reconciliem-se com Deus. Baseado em que? Nesse versículo 21 aqui, essa é a base da nossa fé, essa é a base da nossa redenção, essa é a base da nossa justificação. É isso que nos faz aceitáveis diante de Deus. Aquele que não conheceu o pecado. Quem é aquele que não conheceu o pecado? Olha que coisa. Ele jamais teve comunhão com o pecado. Ele jamais conheceu o pecado. Ele jamais sentiu o gosto do pecado. Ele jamais transgrediu um mandamento de Deus. Ele está falando de Jesus. Jesus era 100% homem e era 100% Deus. Ele é o nosso alvo, ele é o nosso referencial, ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele nasceu em uma família humilde, ele conviveu em uma família de pecadores e ele jamais conheceu pecado. Olha que coisa. Jesus viveu 33 anos nesse mundo caído e ele nunca pecou. Ele nunca teve um olhar impuro. Ele nunca falou uma palavra que não glorificasse a Deus. Pois a Bíblia diz que de toda palavra ociosa o homem vai dar conta no dia do juízo. Jesus nunca desejou mal. Jesus nunca pecou. Aquele que não conheceu o pecado, ele nunca conheceu o pecado. Ele nunca teve comunhão com o pecado, embora ele tenha comido e bebido com publicanos e pecadores, e o chamado ao arrependimento, ele nunca pecou. Por isso que quando um pecador se aproxima de Jesus, não é o pecador que suja Jesus, mas é Jesus que purifica o pecador. Por isso que ele disse, o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Aquele que não conheceu o pecado. Olha que coisa. A gente podia ficar a noite toda só meditando nisso. Ele nunca conheceu pecado. Jesus. Por isso a Bíblia diz, ele pode socorrer os que estão passando por alguma tentação. Porque ele foi tentado em todas as áreas. Mas ele nunca pecou. Se você estivesse sendo tentado em qualquer área aqui hoje, Jesus é o seu escape. Jesus é o seu socorro. Porque na área que você está sendo tentado, ele foi tentado e ele não pecou. E ele pode socorrer aqueles que estão sendo tentados. Aquele que não conheceu o pecado, ele nunca pecou. Por isso ele nasceu de uma virgem pelo poder do Espírito Santo. Ele não teve uma concepção natural, porque ele nasceu pelo poder do Espírito Santo, com uma missão, salvar o seu povo dos seus pecados. Deus o fez pecado por nós. Olha que paradigma. Ao mesmo tempo que Jesus nunca conheceu o pecado, Deus fez ele o próprio pecado, com um propósito, por amor a nós, para que ele pudesse nos resgatar, nos adotar como filhos. Ele moeu na cruz o seu próprio filho, e ele olhou para Jesus, e ele viu em Jesus, morrendo na cruz, o meu pecado e o seu pecado. Olha que coisa. Ele o fez pecado por nós. Deus olhou para Jesus e viu as nossas transgressões. E ele matou Jesus. A Bíblia diz que agradou ao Senhor moê-lo. Por isso que é impossível ser cristão sem arrependimento. Pois um cristão
que vive pecando, vive cuspindo na cruz de Cristo, no rosto de Cristo, todos os dias. Porque foi o pecado que matou Jesus. Ele o fez pecado por nós. Ou seja, a nossa maldição ele levou na cruz. O nosso pecado ele levou na cruz. A Bíblia diz que ele levou no seu corpo sobre o madeiro os meus pecados e os seus pecados. Talvez você pense, mas isso é tão repetitivo. Mas é isso que você precisa ouvir todos os dias. É para esse lugar que você precisa ir todos os dias, para a cruz de Cristo. Aonde você vê Jesus Cristo sendo feito pecado no seu lugar. Ele o fez pecado por nós, para que nele, para que em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Para que em Cristo a justiça de Deus fosse satisfeita e nós fôssemos reconciliados com Deus. Fôssemos justificados pelo sangue de Jesus. Fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, os pecados que nós cometemos, Deus lança eles todos sobre Cristo. E a justiça perfeita que nós jamais conseguiríamos cumprir, porque nós somos pecadores, nós nascemos em pecado, e o único que não conheceu o pecado foi Jesus. Deus nos concede no momento que cremos em Cristo, no momento que nos arrependemos do nosso pecado. Essas são as vestes maravilhosas, as vestes da justiça de Deus em Cristo Jesus. Por isso que quando o filho pródigo voltou para a casa do pai, arrependido, a primeira coisa que o pai fez foi o quê? Dizer, trazei depressa a melhor roupa. Ou seja, tragam depressa as melhores vestes para esse rapaz, porque ele está sujo. E é isso que Jesus faz conosco. Ele nos limpa, ele troca as nossas vestes, ele tira os nossos pecados, e ele coloca em nós a sua perfeita justiça. E essas são as vestes que os remidos estão no céu. Concluindo, Apocalipse 19. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Final do verso 8. Essa roupa finíssima são os atos de justiça dos santos. Agora, qual é a evidência de que essa obra maravilhosa nos alcançou? De que essa justiça perfeita nos alcançou? É que as nossas obras irão mudar. As nossas atitudes serão atitudes justas. É isso que Apocalipse nos ensina aqui. Essas vestes reais são os atos de justiça dos santos. João está falando aqui da santificação, que é a consequência da justificação. Aquele que foi salvo, necessariamente, deve andar como Cristo andou. Aquele que foi perdoado, necessariamente, deve ser santificado. Porque sem santificação, ninguém verá ao Senhor. E como é que o cristão é santificado? Pela palavra de Deus. Ele vai a cada dia meditando na palavra de Deus, e a palavra de Deus vai sendo o seu prazer, o seu alimento, e a palavra de Deus o vai transformando. A palavra de Deus vai moldando o seu caráter ao caráter de Cristo. Isso é santificação. Jesus orou por nós e disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Por isso que, quanto mais eu e você nos afastarmos da Bíblia, mais o pecado terá força e influência sobre as nossas vidas. Quanto mais eu e você nos aproximarmos da Bíblia,
menor será o poder de influência do pecado sobre as nossas vidas. Não existe atalhos para a santidade. Um cristão santo não é um cristão melhor do que o outro. Não é um cristão que está que é mais privilegiado do que o outro. Um cristão santo é simplesmente um cristão obediente, que medita na palavra do Senhor de dia e de noite. E a palavra de Deus nos concede poder para subjugarmos as obras da nossa carne pelo Espírito Santo. Por isso que quanto mais um cristão lê a Bíblia, medita na Bíblia, se alimenta na Bíblia, mais ele se afasta do pecado. Quanto mais ele se afasta da Bíblia, mais ele se aproxima do pecado. Por isso que eu e você temos que entender isso. Existe uma batalha espiritual para a gente não ler a Bíblia. Porque o diabo sabe o poder que a leitura regular da Bíblia possui nas nossas vidas. Então ele vai fazer de tudo para você não chegar nesse livro. Ele vai criar inúmeras objeções a você abrir a sua Bíblia. Ele sabe que no momento que você abrir a sua Bíblia, Deus vai falar com você, o Espírito Santo vai usar essa palavra para transformar você, e é isso que ele não quer. Porque, já dizia um puritano do passado, um crente santo é uma arma poderosa nas mãos de Deus. Quando é que nós ganhamos autoridade no mundo espiritual? Quando a nossa vida é santa. Quando o diabo não encontra incoerência entre as nossas palavras e as nossas ações. Então ele se desespera. Como ele disse aos 7 filhos de um judeu chamado Seva: eu conheço a Jesus e eu conheço a Paulo. Por que ele disse isso? Porque Paulo tinha autoridade no mundo espiritual. Eu sei o trabalho que Paulo me dá, porque um cristão santo é um cristão que tem autoridade sobre os demônios. Um cristão santo é um cristão que os demônios fogem, enquanto que um cristão impuro é um cristão que foge dos demônios. Se entrasse um endemoniado aqui agora, começasse a quebrar tudo aqui, a rodar, você se sentiria em paz com a vida que você está vivendo, de colocar a mão na cabeça dele e orar? Porque você pode ser malhado como for. O livro de Atos já nos ensina que um homem possuído por demônios, ele pode ser sequinho, a força dele faz o quê? Se multiplica. A vergonha pode ser grande. E aí, será que você colocava a mão e expulsava? Ou você dizia, quem vai é outro. Vai que ele fala o que eu fiz hoje à tarde aqui na frente da igreja. Vai que ele conta, eu vi o que você estava fazendo. Então, irmãos, esse linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Será que nós estamos vivendo uma vida justa? Uma vida santa? Uma vida santa, irmãos, não tem preço, porque uma vida santa tem recompensas. Não há nada mais precioso do que ter a presença de Deus na sua vida. É a maior riqueza do mundo. Você ter a certeza de que você ora e de que Deus te ouve e te responde. Não há situação que não possa ser resolvida para um homem como esse. Mas, para um homem que não ouve a voz de Deus, que não tem comunhão com Deus, todos os ventos são contrários, porque ele não sabe para onde está indo. Verso 9. Então me falou o anjo, escreve. João está falando do que o anjo disse a ele, escreve.
Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são essas as verdadeiras palavras de Deus. O anjo diz, olhe, abençoados, felizes, são aqueles que somente são convidados para essa festa de casamento. Aqueles que são convidados para esse banquete maravilhoso de casamento. É como a Bíblia nos ensina a história de Mefibosete. Ele era neto de Saul, filho de Jonatas. E quando Saul e Jonatas morreram, ele vivia em um lugar esquecido, chamado Lodebar, que significa terra do esquecimento. E a Bíblia diz que Mefibosete era manco. Ele era deficiente, pobre e esquecido. E Davi, que era rei, quando assumiu o seu trono, ele se lembrou da aliança que ele fez com Jonatas, pois Davi amava muito a Jonatas, que era filho de Saul. E ele perguntou, existe alguém da casa de Saul para que eu possa usar de misericórdia? Então acharam Mefibosete. E Davi mandou aquele homem desprezado, manco, um recado para Mefibosete. Ele disse, olhe, avise a ele que o rei está chamando ele e que ele vai se assentar e ele vai comer na mesa do rei. E Mefibosete, que vivia na terra do esquecimento, veio manco, dos 2 pés. Eu tenho um tio que nasceu com essa deficiência, os 2 pés dele são tortos. E imagine a cena, Mefibosete esquecido, desprezado, deficiente, manco, se achegando no palácio do rei. E Davi faz um banquete para ele. Davi concede a ele terras, muda completamente a vida dele, e ele sai do palácio do rei rico. Um homem que vivia na terra do esquecimento foi chamado para uma grande honra. É isso que o cristão é. É alguém que vivia na terra do esquecimento. Ele nos deu vida estando nós mortos em delitos e pecados. E o que acontece na nossa regeneração? O Rei Jesus nos mandou chamar. A mesma voz que disse, Lázaro, sai para fora, nos tirou da sepultura e nos chamou da morte para a vida. E Ele nos chamou a uma comunhão com Ele. A ceia significa comunhão. Todo cristão, ao ser regenerado, ele tem comunhão com Jesus. E Ele nos enche de riquezas. O Espírito Santo de Deus. Uma nova pátria. A nova Jerusalém. Por isso que um cristão verdadeiro não precisa ficar batendo muita cabeça com a casa que ele mora aqui na terra, pois a nossa verdadeira casa é a casa que Jesus tem para nós no céu. Ele nos concede bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ele nos enriquece, Ele nos convida a esse casamento maravilhoso de Cristo com a igreja. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Jesus conta uma parábola em Mateus 22, que é a parábola das bodas. E ele diz que no momento em que o rei preparou as bodas, no momento que o noivo estava lá, e todos estavam na festa, entrou um homem sem as vestes nupciais. Está em Mateus 22, 13. E a Bíblia diz que o rei, passando o olhar naquela festa de casamento, olhou para aquele homem e perguntou, amigo, por que você vieste aqui sem as vestes nupciais? E a Bíblia diz que esse homem emudeceu. E o rei disse, amarra os pés, amarra as mãos e lança ele nas trevas exteriores.
porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Jesus quis mostrar nessa passagem que nem todos que são convidados às bodas chegam nas bodas com as vestes corretas. Chegam nas bodas com a justiça de Cristo. É uma grande festa. Quem aqui já foi convidado para uma grande festa de casamento? Nem se compara com a festa de casamento entre Cristo e a igreja. Verso 10. Quando João vê toda essa maravilha, essa grande ceia, esse grande cerimonial, esse grande casamento entre Cristo e a igreja, esse momento maravilhoso, ele se prostra. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. João se prostra para adorar o anjo. Ele, porém, me disse, vê, olha o que ele diz, olha o que o anjo disse, preste atenção, não faças isso. O que esse anjo quer dizer, não existe nenhum outro nome dado entre os homens que merece adoração, a não ser o nome de Jesus. O nosso coração é uma fábrica de ídolos. E o nosso coração tem uma tendência muito grande a idolatrar instrumentos de Deus. A idolatrar pessoas, vasos de barro, que são usados por Deus. E nós temos que tomar muito cuidado, é o que esse anjo está fazendo aqui com João. Perceba, João, que é um senhor de idade, que tem inúmeras experiências com Deus, está sendo inclinado a adorar esse anjo. E nós, na qualidade de cristãos, precisamos ter muito cuidado para não recebermos nenhum elogio ou não buscarmos chamar a atenção para nós. Atenção essa que deve ser dada somente a Jesus Cristo. Nós temos que tomar muito cuidado com esse desejo de sermos reconhecidos pelos homens. Esse é um dos desejos mais perigosos para o cristão. É isso que ele diz aqui. Vê, não faças isso. Tem um capítulo da Bíblia bem interessante, o capítulo 14 de Atos. A Bíblia diz que quando o apóstolo Paulo chegou com Barnabé numa cidade chamada Listra, ele viu, se encontrou com um paralítico, e esse paralítico, o apóstolo Paulo viu que ele tinha fé para ser curado. Então o apóstolo Paulo cura ele, diz, levanta, toma o teu leito e anda. E quando as pessoas veem que o apóstolo Paulo cura esse paralítico, as pessoas se reuniram em volta de Paulo e Barnabé e começaram a render adoração a eles. Começaram a chamar Paulo de um deus chamado Júpiter e a chamar Barnabé de um deus chamado Mercúrio. E começaram a adorar Paulo e Barnabé pela cura que eles fizeram. E Paulo disse, de maneira nenhuma. O apóstolo Paulo rasgou as suas vestes, ele disse, não me elogiem, eu não fiz nada, foi Deus quem fez tudo, a glória é de Jesus Cristo. E o que as pessoas fizeram? As pessoas então, visto que Paulo não aceitou ser o ídolo delas, visto que Paulo não aceitou o fã-clube que essas pessoas fizeram para ele, as pessoas apedrejaram Paulo. E só foram embora porque Paulo foi dado como morto. Aí Paulo se levanta, esse é o contexto de Atos 14, 22, e diz, fortalecendo o ânimo dos discípulos e exortando-os a permanecer firmes na fé, porque importa-nos que através de muitas tribulações ingressemos no reino dos céus. Por que o apóstolo Paulo foi apedrejado? Porque ele não aceitou a glória que vem de Deus. Se é um pastor de hoje, faz o quê? Coloca na rádio, faz um outdoor, o pastor que cura. Por quê? Porque do dia para a noite a igreja fica cheia. Rapaz, tem um pastor lá de tal bairro
que orou e as pessoas foram curadas. No próximo culto, todo mundo que tem parente doente vai trazer um parente para aqui. Mas o apóstolo Paulo disse, não fui eu que fiz nada, foi Deus que fez tudo. Você expulsaria o demônio de uma pessoa que te elogia? Paulo fez. Todos os dias que Paulo passava, está lá em Atos 16, a Bíblia diz que uma mulher com espírito de adivinhação, que dava grande lucro aos seus senhores, ela gritava em alta voz, ouçam esses homens, eles são servos do Deus Altíssimo. E todo dia, quando o apóstolo Paulo ia pregar, ele passava e essa mulher gritava, ouçam esses homens, eles são servos do Deus Altíssimo. Aí teve um dia que a Bíblia diz, lá em Atos 16, que o espírito de Paulo se perturbou. E quando essa mulher gritou mais uma vez, ouçam esses homens, são servos do Deus Altíssimo. O apóstolo Paulo disse, cala-te e sai dela. E o demônio que estava falando isso pela boca dela foi embora. Olha que coisa. Imagine. Uma pessoa que está te elogiando, te chamando de servo de Deus, está cheia de demônio. A Bíblia não diz que Satanás se aproxima como? De anjo de luz? Você acha que Satanás vai te aproximar, vai se aproximar de você dizendo que você não gosta? Olha como Satanás é astuto. O que mais agradava a Paulo, visto que o coração dele estava no céu, ouvir que ele era um servo de Deus. Se dissesse que Paulo estava bonito, não agradava a ele. Se dissesse que Paulo estava rico, bem vestido, não agradava a ele. Mas como ele amava a Deus de verdade, o que mexia com ele era dizer que ele era um servo de Deus. O que o demônio disse a Paulo, o dizia todo dia, você é um servo de Deus. E Paulo expulsa o demônio dessa mulher. Por que ele faz isso? Porque ele percebeu que a intenção dessa mulher era levar as pessoas a adorar a Paulo e não a Cristo. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Toda honra, toda glória deve ser dada a Jesus, só a Ele. Todos nós somos vasos de barro. Ele, porém, me disse, concluindo, vê, não faças isso. Verso 10, sou conservo teu. Olha o que o anjo diz, João, eu sirvo a Deus como você está servindo. E dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Ou seja, eu estou na mesma condição dos servos de Deus, João. Eu estou te trazendo essa revelação amando de Deus. Eu estou cumprindo uma ordem de Deus. Que mantém o testemunho de Jesus. Agora olha o que ele diz. Adora a Deus. Adorar a Deus, irmãos, é libertador. O Senhor Jesus Cristo disse, ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. Pois o testemunho de Jesus, concluindo, é o espírito da profecia. O que o anjo diz é, o coração da profecia, o centro da revelação de Deus, é o testemunho de Jesus Cristo. É isso, é Ele que os homens devem adorar. Toda a profecia é centrada em Cristo, no seu testemunho, nas suas obras, no seu nascimento, na sua vida perfeita, nos seus ensinos, na sua morte vicária e substitutiva na cruz, na sua ressurreição, na sua aparição aos discípulos. Ele apareceu aos discípulos no caminho de Emaús. Ele apareceu a Maria Madalena, ele apareceu a Pedro, ele apareceu a Tomé.
na sua ressurreição, na sua ascensão aos céus. É o testemunho de Jesus, que é o espírito da profecia. É Jesus, que é o nome que está acima de todo nome. É o que o anjo está dizendo. E é sobre esse nome de Jesus que todo joelho se dobrará e que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. E é isso que ele está dizendo aqui a João. João, não me adore, adore a Deus. E na semana que vem nós falamos sobre a volta de Jesus, a partir do verso 11. Eu queria perguntar, irmãos, nessa noite, para mim e para você, será que nós estamos preparados para a volta de Jesus? A qualquer momento ele irá voltar. E eu queria fazer outra pergunta. O que nós estamos fazendo pelos nossos entes queridos que não estão preparados e nem sabem que precisam se preparar para o seu encontro com Jesus? A Bíblia diz que a súplica de um justo pode ir muito em seus efeitos. Enquanto há vida, há esperança. Jesus Cristo, ele conta uma parábola. E eu queria que você fosse para casa com essa parábola, pensando em cada ente querido seu, em cada pessoa que você ama, que ainda não é convertida, que ainda não deu frutos dignos de arrependimento. Ele conta essa parábola para nos ensinar o dever de orar sempre e jamais esmorecer. Ele diz que havia numa cidade um juiz iníquo que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. E havia também nessa cidade uma viúva que tinha uma causa diante desse juiz iníquo. E todos os dias essa viúva importunava esse juiz: Excelência, julga a minha causa. Excelência, julga a minha causa. E esse juiz, que era iníquo, não temia a Deus, nem respeitava homem algum, de tanto essa viúva importunar ele, de tanto essa viúva clamar a ele, pedir a ele, rogar a ele, ele atendeu ao desejo dessa viúva. Ele atendeu à petição dessa viúva. E ele julgou a causa dessa viúva. Aí Jesus Cristo disse: se esse juiz iníquo atendeu ao clamor dessa viúva, quanto mais Deus, que é perfeito e bom, não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite. Ele estava nos ensinando a importância da oração perseverante, de não esmorecermos em oração. E Jesus conclui com a pergunta: mas quando vier o Filho do Homem, ele achará fé na terra? Ele achará pessoas que creem que Deus existe e é galardoador de todos aqueles que o buscam? Pessoas que creem que vale a pena orar e que a súplica de um justo pode ir muito em seus efeitos? Queria essa noite pedir a todos vocês que façam isso. Ore. Ore. Ore para que Deus te dê graça para ser um instrumento dele aqui na terra. Porque não existe alegria maior do que ser um canal do Espírito Santo. Não existe alegria maior do que trazer a palavra de Deus a pessoas que ainda não conhecem. É o que Jesus disse à mulher de Samaria: se você beber dessa água, você vai tornar a ter sede. Mas se você beber da água que eu tenho para te dar, você nunca mais terá sede. E eu falei de você uma fonte que jorra para a vida eterna. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite. Te agradecemos pelo privilégio de podermos orar, Senhor. Senhor Jesus, nós apresentamos nessa noite a vida dos nossos entes queridos que ainda não são cristãos. Nos ajude, Senhor, a darmos um testemunho fiel diante dessas pessoas, para que de alguma forma essas pessoas vejam Cristo em nós
Senhor Jesus, há tantas pessoas, Senhor, que precisam ouvir o Evangelho. Há tantas pessoas, Senhor, que precisam ser salvas. Mas como ouvirão se não há quem pregue, Senhor? Coloca no nosso coração, Jesus, o desejo de pregar a Tua palavra. Senhor, nós apresentamos diante de Ti a vida, Senhor, de Beto, o primo da nossa irmã Cláudia. Esse Senhor, meu Deus, que tem passado por essa enfermidade e que, infelizmente, ainda não recebeu a Cristo. Oramos para que o Senhor quebrante o coração dele, pois o Teu Espírito Santo pode quebrantar até o mais duro coração. Se o Senhor quebrantou Saulo de Tarso, Pai, o Senhor pode salvá-lo. Por isso eu te suplico, meu Deus, regenera esse homem para a Tua glória. Que essa enfermidade dele aproxime ele de Ti. E que o Teu Evangelho alcance essa família. Ô Senhor, quantas pessoas estão aqui agora no Alto das Pombas, vivendo vidas vazias, depressivas, e precisam de um encontro com Jesus Cristo. Nos ajude, Senhor, a darmos um bom testemunho e a proclamarmos o pão vivo que desceu do céu, que pode preencher o vazio do coração do homem, que é Jesus. Jesus é o pão da vida, é a luz do mundo, é a água que mata a sede da nossa alma, Senhor. Ele é o renovo para aquele que está cansado. Ele é a paz para aquele que está perturbado, Senhor. Jesus é o descanso, Pai, para aquele que está sobrecarregado. Ele é o alívio para aquele que está sentindo dor. Por isso nos ajude a falar de Jesus no primeiro amor. Nos ajude a falarmos incansavelmente de Jesus, Senhor. Pois somente Ele pode fazer a mediação entre o Criador e a criatura. Somente Ele perdoa pecados. Somente Ele, Pai, reconcilia contigo. Nos traz, Senhor, ao primeiro amor. E obrigado, Senhor, pelas Tuas santas disciplinas. Obrigado pelas aflições que tem nos dado motivos de sobra para orar. Talvez se não fossem essas aflições que o Senhor tem enviado nas nossas vidas, Senhor, nós nem sentiríamos o desejo de orar como estamos sentindo. Por isso, muito obrigado pelas Tuas disciplinas. Nos ajude a nos colocarmos no centro da Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Obrigado, Senhor, porque a nossa vida está do jeito que ela deveria estar. A única coisa que precisa mudar, Jesus, é o nosso coração, que precisa aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Nos enche de gratidão, Senhor. Obrigado por tudo. E nos conforme a imagem do Teu Filho. Nós sabemos, Senhor, como existe uma oposição à pregação do Teu Evangelho. Mas nos ensina, Jesus, a dependermos de Ti para tudo. Para que a pregação do Evangelho avance para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Nós não pedimos isso para a nossa glória, Senhor, mas para a Tua glória. Nos dá forças para pregarmos o Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Nos ajude a não nos envergonharmos do Evangelho, nem sermos uma vergonha para eles. E nos despede em paz,
na certeza de que o Senhor nos comprou com seu precioso sangue. E que a nossa vida deve proclamar isso todos os dias, que nós não somos mais de nós mesmos. Nós fomos comprados por alto preço. Por isso devemos glorificar a Deus com nossos corpos, pois as nossas vidas foram pagas pelo sangue de Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Amém. Salve o seu irmão sangue. E diga para ele, você foi comprado pelo sangue de Jesus. É verdade. O preço já foi pago.